Então, voltando para o conceito de depravação total, que é uma ideia equivocada dos calvinistas, eles dizem que a pessoa, por estar completamente perdida, completamente depravada, ela jamais teria condição de ser salva. Ela jamais teria condição de crer, se Deus não intervisse arbitrariamente, soberanamente. Mas não é verdade. O ser humano, ele não é salvo primeiro, para crer depois. Os calvinistas pensam que primeiro a pessoa tem que ser salva, porque não tem como uma pessoa mundana e perdida ter fé. Primeiro ela tem que ser salva, e aí depois ela vai ter fé. Mas se nós fôssemos olhar alguns textos da Bíblia, apenas alguns, a gente já vê logo de cara que isso não tem o menor sentido. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, dizem assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, como é que a pessoa é salva? Quando ela crê. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. A saber, a quem crê. Creu, é salvo. Não tem esse negócio de ser salvo primeiro, para ter fé depois, como os calvinistas ensinam. Isso é antibíblico, tá, gente? João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados, falando dos sinais que Jesus Cristo realizou enquanto estava na terra. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Mais um texto que mostra que a fé, ela traz a salvação. E não é depois que a pessoa é salva que ela tem condição de crer. Não, primeiro ela crê e por causa da fé ela é salva. Amém? Romanos 1,16 diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O sentido aqui é que a pessoa primeiro crê e depois é salva. Não é bíblico dizer que a pessoa tem que ser salva primeiro para conseguir crer depois. Vocês podem dizer amém? Amém. Atos capítulo 16, 31 e 32. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso é Paulo e Silas na prisão falando com o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, porque é pela palavra que a pessoa vai ter fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Atos 11, um anjo apareceu a Cornélio, e ele vai contar como vira aquele anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Porque as palavras trazem a fé. Afinal de contas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? De forma que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, tem que haver a pregação, a pessoa ouve a mensagem, a pessoa crê, e aí ela invoca e é salva. A ordem é essa, tá, gente? Pregação, fé, salvação. Não é salvação e depois que vem a fé, como os calvinistas defendem, tá? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 25, ou 23 e 25, ele diz: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. E para concluir esse trecho, eu vou ler aquela passagem que eu citei, de Romanos capítulo 10. No versículo 13 ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículos 14, 15 e 17 ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí no versículo 17 ele fala: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa é a mecânica, se é que a gente pode chamar assim, essa é a mecânica da salvação, tá? É desse jeito que as pessoas são salvas. Este é o processo verdadeiramente bíblico. O versículo áureo do amor de Deus por todos os homens sem acepção, que é João capítulo 3, versículo 16, diz muito claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ou seja, crê, e depois que crê, recebe a vida.
Lá em João 3,36 está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o que é que traz a salvação? O que é que traz a vida eterna? A fé. E o que é que traz a fé? A pregação da palavra de Deus. Quando os calvinistas defendem essa ideia louca de que a pessoa não conseguirá crer sem que seja salva antes por Deus, de forma arbitrária, né? uma intervenção divina, que Deus primeiro tem que salvar a pessoa, para somente depois Deus dar fé para ela, porque uma pessoa morta espiritualmente, totalmente depravada, não conseguiria crer. Quando o calvinista defende isso, ele está tirando exatamente a única coisa que poderia salvar o pecador. A única coisa que Deus deixou para salvar o pecador, que é a fé na pregação da palavra de Deus. O calvinista tira este direito que Deus deu ao pecador, de ouvir a pregação da palavra, se arrepender e ser salvo. Por quê? Porque o calvinista diz que Deus vai salvar arbitrariamente aqueles que Ele quer. E não importa o quanto a pessoa ouça a pregação da palavra, porque não é com base nisso que ela vai ser salva. Porque ele acha que o pecador não tem condição de crer enquanto não for salvo. E isso, como eu mostrei, é flagrantemente contra o que a palavra de Deus ensina. Amém, irmãos?